dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que a professora vai estar vendo o vídeo. Eu me chamo Wellington, né? E eu com o meu grupo, a gente escolheu o tema da virtude e a gente tá dando sequência então à apresentação. Eu vou começar dando uma introdução do tema, né? Falando um pouco sobre algumas fontes que eu coletei aqui. Uma delas é esse livro aqui, que é um livro que eu tinha aqui em casa há um tempo já, e que com a apresentação acabei lembrando dele e eu achei interessante usar ele, porque ele é um livro de fábulas, né? Fábulas de autores já consagrados, tem Shakespeare, Tolstói, Esopo, uma série deles, né? Negócio de passagem bíblica que ensina virtude e tal. Tem também ensinamentos dos gregos antigos, né? Platão e tal. E escolhi também o livro do Aristóteles, né, que é o Ética Nicômaco. É, esse livro do Aristóteles, na verdade, a gente fala livro, né, o livro da Ética Nicômaco, mas ele não foi escrito pelo Aristóteles, né, porque, na verdade, o Aristóteles nunca escreveu um livro, né. Tudo o que temos de livro do Aristóteles hoje, porque, se eu não me engano, uns árabes lá, dois árabes, eles reuniram tudo que existia de material sobre um assunto, por exemplo, o Ética Nicômaco ali, na verdade, o Ética Nicômaco era um monte de notas que o Nicômaco tinha, porque o Aristóteles ia dando aula para ele, ele ia anotando essas, em pedaços de papel e tal. Aí depois de muito tempo, já depois da morte do Aristóteles, esses árabes reuniram todo esse material e fizeram um só livro, né? Não só esse, como tem outros livros do Aristóteles, por exemplo, Retórica, tem o Poética, enfim, não foram escritos por ele, foi tudo uma reunião feita posteriormente por outras pessoas. Por isso que eu li na internet até que podem ser que não sejam coisas muito precisas sobre o pensamento do Aristóteles, né? Às vezes o Aristóteles queria dizer uma outra coisa, mas como o aluno acabou interpretando de um jeito e tal, o que ficou registro pra gente, infelizmente, é o que o que os alunos deixaram, né? Tem que meio que ter uma fé pública, assim, por assim dizer. O Aristóteles, ele fala que para a gente considerar a virtude, para a gente entender a virtude, o primeiro de tudo a gente precisa ser dito que na alma se encontram três espécies de coisas, né? As paixões, as faculdades e as disposições do caráter, né? Sobre as paixões, ele entende tipo os apetites, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, a amizade, o ódio, essas coisas assim. E sobre as disposições de caráter, ele diz que a gente possui essa faculdade por natureza, mas a gente só se torna bom, a gente não se torna bom ou mal por natureza. A gente possui a faculdade por natureza, mas não nos tornamos bons ou mal por natureza. Vou falar um pouco mais para frente, mais especificamente disso, mais adiante na apresentação. Ele diz que definir a virtude como uma disposição de caráter também não é o suficiente. Por exemplo, que a excelência do olho que ele fala, né, ou seja, aquilo que faz o olho ser importante, torna bom tanto o olho como a sua função, porque é graças à excelência do olho que a gente consegue ver bem, né? Os dois tipos de virtude. O livro diz que existem dois tipos, né? A intelectual e a moral.
A intelectual, ela se aprimora com o ensino, né? Enquanto a moral é adquirida conforme o hábito, a prática, enfim. E dessa forma, percebe que nenhuma delas surge mais gente por natureza. É, mas também não é uma coisa contra a nossa natureza, né? Nós podemos aprender a ser virtuosos e a gente pode se desenvolver nesse sentido, né? Uma pedra, ela não pode, ela rola para baixo, né? Quando você joga. Eu me confundi um pouco com a cabeça aqui. Ela rola, quando você joga, ela vai rolar para baixo, uma coisa natural, né? Não tem como você jogar e a pedra começar a subir, subir, subir. Quando ele disse isso, ainda não se sabia o que era a gravidade, né? Mas a gente vai entender depois, cientificamente dizendo o porquê disso, né? E a gente também não tem como ensinar uma fogueira a queimar para baixo, né? A gente faz a fogueira, o fogo sobe, né? Não tem como você ficar anos e anos e anos ensinando a fogueira, o fogo descer, né? É isso que ele disse, que qualquer coisa tem a natureza de se comportar de um jeito, só que a gente tem para nós seres humanos, a gente tem uma natureza, só que a gente pode fazer algo que é diferente de como se a gente fosse animais, né? Sem a razão e tal, mas também que não é contra a nossa natureza, né? A gente pode aprender coisas, a gente pode fazer coisas diferentes do que seria se a gente não tivesse a razão, esse tipo de coisa. Todas as coisas que vêm para nós com natureza, primeiro a gente tem a habilidade e mais tarde a gente coloca para fora, né? Isso se mostra pra gente nos sentidos. Porque não foi por ouvir ou por enxergar frequentemente que a gente começou a ouvir ou enxergar. Não, a gente já nasce, né, com essa possibilidade. A gente nasce com o olho fechadinho ali e tal, vai avançando. Depois a gente desenvolve isso e consegue ver as coisas como elas são e ouvir, né? E entender o que a gente vai fazer a partir disso. E com as virtudes é diferente. A gente adquire elas pela prática, né? Dessa forma, as coisas que temos que aprender antes de poder fazer, a gente aprende fazendo. Por exemplo, uma pessoa aprende a tocar piano tocando piano, né? Estudando e tocando piano. Uma pessoa aprende a ser pedreiro de obra trabalhando lá todo dia na obra, né? A pessoa aprende muitas funções, né? Tanto na música como na parte de trabalhos, enfim. A gente aprende com hábito mesmo, né? E o Aristóteles ele fala que a gente se torna justo por essas coisas, né? Praticando atos justos, a gente se torna justo também. Eu já tinha avançado ali o slide, eu não tinha visto, mas a falta e o excesso. Ele comenta sobre isso também, que as virtudes podem ser destruídas por falta e por excesso também, né? Por exemplo, o alimento ou a bebida, né? Se ele for muito pouco, ele não vai ser o suficiente para sustentar o sujeito, né? O sujeito vai ficar fraco e tal. Mas também se ele vir em excesso, a pessoa acaba não sendo uma coisa positiva também, né? Que a pessoa pode gerar problema de saúde, indisposição,
E nesse sentido, assim, que ele diz, né? Isso acaba destruindo a saúde. E o que acontece é que com a coragem, o que acontece com a coragem é a mesma coisa, né? O sujeito, isso tá até contado numa história grega antiga, quando eles falam de Aquiles, que o Aquiles era muito corajoso, assim, excedia os limites. De início pode-se pensar que isso é uma coisa muito boa, né? O cara é muito, muito, muito corajoso. Mas o Aquiles, ele também comandava exércitos, né? E o exército não é composto de apenas de Aquiles, né? Tem um monte de gente lá, pessoas que têm medo também. E, enfim, e podem chegar situações que o Aquiles, pelo seu excesso de coragem, ele acabe comprometendo o exército inteiro dele, né? Porque às vezes uma determinada situação, você ter muita coragem não é a melhor solução, né? Se você tem um exército de 2.000 homens contra apenas os seus 300, não adianta de nada você ser o corajoso e ir lá lutar contra eles, né? Então tem que ter um peso ali para entender que a falta da coragem é ruim, mas o excesso dela também não seria algo positivo. Para dar sequência aqui, eu peguei um livro, o livro das virtudes, ele se chama, que é um compilado de várias histórias morais para ensinar para a criança o que os atos dela podem resultar, né? Porque toda ação que ela tiver vai ter um resultado. E os antigos eles usavam muito isso, né? Então, eu escolhi aqui três que eu achei muito legal e que eles dão um exemplo assim de como que funcionava a educação antiga. Se chama Moscas e Mel do Esopo. Do pote de mel a gota caiu. Mosca chegou, lambeu e lambeu, e se lambuzou. A perna prendeu e a asa caiu. Lutou e lutou até que morreu. Qual que é a moral da história, né? Por que você vai matar você mesmo para aproveitar um prazer momentâneo, né? O prazer do mel foi o que acabou matando ela. Tem também as rãs e o poço do Esopo. Duas rãs viviam num pântano, mas no verão o pântano secou e elas foram procurar um outro lugar para morar. Chegaram perto de um poço. Uma disse: parece um lugar gostoso e úmido. Vamos pular e fazer nossa casa. Mas a outra retrucou: vamos com calma, amiga. Se este poço secar, como vamos sair e pular? Ou seja, é sempre bom pensar duas vezes antes de agir, né? E tem uma terceira aqui, que eu também achei bem legal, que é a raposa e o corvo do Esopo também. Eu peguei só do Esopo porque as do Esopo elas são bem curtinhas, né? Mas se ensina muita moralidade também com as peças do Shakespeare, né? Com, com as lendas nórdicas, uma série de coisas, mas eu acabei escolhendo essa, senão a apresentação ia ficar muito grande aqui também. Tá, a raposa e o corvo. Estava um corvo no galho com queijo no bico. A raposa, quando viu, começou a pensar num jeito de conseguir o pitel. Olhou para cima e disse: como você é bonito, amigo. Que penas lindas e que cores. Será que a sua voz é tão bonita quanto você? Se for, você deve ser o rei dos passarinhos. O corvo ficou todo feliz, né? Para soltar a voz e abrir o bico. E lá foi o queijo direto para a boca da raposa. Daí a moral da história é: se você quer tudo, você vai perder tudo. Não tem
como você, falando a linguagem popular, né, bater o escanteio e correr lá para a área para cabecear. Tem que escolher um ou outro, tá certo? Bom, boa noite. Acredito que seja boa noite, né? Meu nome é Larissa, eu faço parte da equipe que vai apresentar sobre virtude e eu vou dar continuidade à apresentação. Primeiro, ética vem do grego ethos, onde significa costume, modo de ser ou hábitos, e virtude vem do latim virtus, onde significa excelência, habilidade. Eu vou explicar um pouquinho sobre a ética das virtudes pelo livro do Ética a Nicômaco, que é um livro de Aristóteles, não escrito por ele, mas foi escrito a partir de rascunhos que o filho dele fazia quando ele lecionava, né? Quando Aristóteles lecionava para o Nicômaco, por isso Ética a Nicômaco. Dentro desse livro ele relata sobre a ética eudaimônia ou eudaimonia, que significa o espírito guiado por um guia ou por um gênio em busca da felicidade. Ele fala que a finalidade da vida humana é a felicidade, que a finalidade das ações morais é a felicidade. Mas não uma felicidade de conquista, de adquirir alguma coisa, mas sim conhecimento, de adquirir bens, né? Mas de adquirir o conhecimento. Mas como que o que a gente faz para seguir essa virtude, como agir de forma virtuosa e o que são essas virtudes? Primeiro, que para seguir de uma forma virtuosa, para agir de uma forma virtuosa, a gente não deve se submeter a vícios. Vai estar aqui uma tabelinha mostrando para vocês, onde vai explicar. A virtude é o meio termo, né? Onde, que nem o Wellington falou um pouquinho ali na apresentação dele, onde uma pessoa muito corajosa, ela vai para a guerra, né? Se ela for muito corajosa, dependendo da situação que ela está, ela vai acabar se dando mal. E se ela for muito covarde, ela vai ser a primeira a morrer, né? Porque ela vai fugir, mas ou vai ficar parada e não vai ter o que fazer. Então a gente tem que ter prudência, sabe? Agir de forma virtuosa é agir no meio termo, de forma prudente. Junto com essa virtude, né, em busca da felicidade, entra a política. A política se dá dentro da polis, que são formados por cidadãos livres e iguais. Por conta dessa interação dos seres humanos, do humano dentro da cidade, ela é denominada cidade-estado. Aristóteles diz que a felicidade ela só se dá dentro de uma cidade, que cada indivíduo tem o seu lugar. Então, e por isso a política ela deve ser justa, para que cada um seja colocado em seu justo lugar para seu bem viver em busca da felicidade, né? Para ter uma vida feliz. Enquanto a ética ela prepara cada indivíduo para buscar essa vida feliz, a política ela prepara a sociedade como um todo em busca dessa vida feliz, né? Dessa felicidade. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, onde ela explica em seu livro A Condição Humana o que Aristóteles, na verdade, queria dizer quando ele falava de política, né? Ela dá explicação a partir
do Zoopolitikon, né? Que ela fala que o Zoopolitikon, na verdade, é uma bios politikon, onde é dividida em duas partes, a ação e o discurso. Para Aristóteles, né, é identificado como zoom logo eton, onde ele fala que o homem fala, o homem tem ação, comunicação social e ação política. Então, por isso que a Ana fala que o ser humano político, ele se dá a partir da ação e do discurso. Aristóteles, ele defendia o Estado como expressão máxima de felicidade, né? Felicidade evolutiva. Por isso que ele prezava por uma política justa. E que não importa se o governo, a forma de governo que seria, mas sim que não se tornasse acima da lei, sabe? Que a lei fosse cumprida, que eles não se tornassem corruptíveis. Para Aristóteles existem dois tipos de justiça, né? A distributiva, que é distribuição de bens, como eles realmente devem ser dados para quem realmente tem direito, né? E a participativa, que é a governança. Como eu falei ali, ele prezava por um governo justo. Então, ele tinha as formas de governo como os bons regimes políticos e regimes políticos degenerados ou corruptos. As formas de governo que ele aceitava ter, né, era a monarquia, a aristocracia e a politeia, aonde as três elas buscavam por o bem comum. E os lados degenerado ou corruptíveis eram tirania, oligarquia e democracia, onde ou buscava governantes, ou só os ricos, ou só os pobres. Mas, na verdade, Aristóteles ele buscava um bem comum. Por isso, ele optava por essas formas de governo. Assim, juntando, né, a ética, a política, tudo em busca da felicidade, do bem comum. Quer aumentar o seu mérito profissional? Então empregue muito esforço e vontade de ser cada vez melhor e dessa forma incrementar a mudança em sua personalidade. Mas as virtudes não são unicamente você adquirir conhecimento técnico de física, matemática, filosofia, entre todas as outras áreas de conhecimento. Para que a gente alcance uma vida profissional virtuosa, devemos utilizar todo esse conhecimento que a gente adquiriu, servir da melhor forma possível às pessoas, evitando prejuízo a elas. Como vício desse desempenho profissional, muitos, mesmo cientes de sua incapacidade de executar uma tarefa, eles aceitam o trabalho e fazem essas coisas maravilhosas que vemos por aí. Em um artigo que foi publicado em 1996, um consultor dinamarquês, o Klaus Moller, citou para eles, né, as três principais virtudes profissionais, né, que seria a responsabilidade, a lealdade e a iniciativa. Tá? A responsabilidade, ele colocou que é a mais importante de todas as virtudes, tá? Porque uma pessoa que não tem esse senso de responsabilidade e também da responsabilidade que ele tem numa equipe, tá? Ele trabalhar sempre favorável aos interesses das pessoas e da organização. O funcionário leal é aquele que se alegra quando a empresa ou o departamento alcança suas metas. E essa virtude não pode ser encarada como uma obediência cega, mas deve agir com a convicção de que o seu desempenho e que o comportamento dele vai fortalecer a empresa. A responsabilidade e a lealdade que já falamos, ela é complementada pela iniciativa.
que não significa apenas em assumir novos projetos na empresa, mas de você assumir a responsabilidade em concluir esses projetos e de implementar essas ideias. Quanto mais a gente evolui nesse autoconhecimento, em busca de aperfeiçoar as nossas virtudes no ambiente profissional, a gente vai ter um desempenho muito melhor e um melhor relacionamento com os nossos companheiros de trabalho e, por consequência disso tudo, a gente vai ter uma maior empregabilidade. Para complementar, a gente poderia pegar e citar aí inúmeras outras virtudes profissionais que devemos desenvolver. Porém, analisando algumas fontes na internet que pesquisamos, as que a gente encontrou que mais se destaca seriam a honestidade, tá? Que é uma virtude que não pode ter interpretações. Ela tem que ser e nem analisada com relatividade. Então, assim, ela está relacionamento ao respeito com algo que não lhe pertence e lhe foi confiado à guarda. Tá? Outra virtude muito importante é o sigilo. O sigilo é a capacidade de guardar o segredo dos outros. Não só os segredos da empresa, que isso é básico e regido por contrato, mas também o segredo que os seus colegas de trabalho compartilham contigo. A competência é uma outra virtude que diz respeito à capacidade do profissional de executar as tarefas propostas a ele. Essa competência a gente desenvolve praticando a nossa função diariamente. Lembre-se que um atleta, para alcançar níveis altos, ele treina constantemente. Então a gente também deve buscar aperfeiçoamento técnico e executar várias vezes treinando nossas funções para que consigamos desempenhar nossa tarefa da melhor forma possível. A prudência é uma virtude indispensável para a tomada de decisões. O profissional tem que ter a capacidade de análise minuciosa de cada situação complexa para ter uma maior segurança nas tomadas de decisões. A coragem é uma virtude que nos ajuda a não ter medo de defender a justiça em benefício dos outros e da organização. Temos que ter a coragem na tomada de decisão, não levando em conta as possíveis atitudes de nossos colegas e também dos chefes. Todos estamos fadados a erros, fracassos, mas a perseverança é a força que a gente tem para prosseguir em frente sem desanimar. A compreensão facilita a aproximação e o diálogo, mas ela deve ser abalizada e ponderada com prudência para não ser interpretada como uma fraqueza. Sabe aquele profissional que tem noção que não é dono da verdade e sempre tem algo a aprender? Pois então, ele possui a virtude da humildade, que reconhece as suas limitações e sempre busca colaborar com os outros profissionais. A justiça depende muito da imparcialidade, que é uma virtude de assumir uma posição justa em situações adversas. Para finalizar, e não menos importante, temos também o otimismo, que nesse momento em que vivemos é muito importante. O otimismo é a capacidade que nós temos de acreditar na realização humana, enfrentando o futuro com energia e bom humor. Nós, bacharéis de sistemas de informação, devemos abalizar nossas virtudes profissionais com base no juramento que fazemos ao colar o grau, que é: juro que no meu dever de bacharel em sistemas de informação empregarei a ciência com dignidade, respeito e dinamismo, consciente das minhas responsabilidades legais, observando o código de ética, participando com empenho nas grandes e pequenas obras, comprometendo-me perante a comunidade de aceitar os desafios lançados pela carreira que abraço, fazendo deles os degraus para meu crescimento profissional e humano. Assim juro. Nós também temos nosso código de ética profissional. Ele pode ser baixado lá no site da Sociedade Brasileira de Computação. Vou colocar o link em algum local aqui e passar para vocês poderem dar uma olhadinha depois. Mas, em via de regra, todos possuem uma forma individual de ser e de agir e de fazer o seu trabalho. Em todas as classes profissionais existem profissionais virtuosos que fazem o seu serviço de forma íntegra, porém também existem outros que transgridem as regras e vivem no vício. Devido a essa individualidade
que os órgãos de classe possuem o código de ética, que é para minimizar os conflitos e evitar que se manche a honra de uma classe profissional. Disseram que o trabalho dignifica o homem, mas todo mundo gosta também de tirar uma sombrinha, água fresca para descansar, não é mesmo? Porém, como forma de suprir nossas necessidades diárias e nossos desejos, o trabalho é necessário. Como já exposto anteriormente, as virtudes nada mais são que ações e decisões que tomamos constantemente, respeitando o próximo, que nos traz o prazer de viver em busca da felicidade. Para que alcancemos esta felicidade, necessitamos constantemente de treino e a busca pelo bem.